Olá, meu nome é Mariana Conde Oliveira. Eu sou doutora em Filosofia e em Direito pela URGS. Gostaria de começar agradecendo imensamente o trabalho da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que tem tido iniciativas muito legais para pensar e promover o trabalho das mulheres na filosofia. Para quem ainda não conhece o trabalho desse grupo de pesquisadoras, esse canal no YouTube é um bom começo. Eu vou falar aqui da minha tese defendida no programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2019. Tese essa que ganhou menção honrosa no prêmio da Rede de Mulheres Filósofas. Quando o prêmio foi anunciado, a justificativa de um dos pareceristas foi o fato de o texto fazer uso de concepções filosóficas temporalmente distantes e aparentemente díspares para formular e discutir um problema filosófico. Meus planos eram ainda mais ambiciosos, como normalmente ocorre em inícios de teses, mas fiquei muito feliz pelo reconhecimento do esforço no estabelecimento dessas pontes. O título da minha tese é Além da legitimidade, as condições e as habilidades do corpo político frente à ameaça das emoções disruptivas. Minha intenção com esse texto é de pensar aquilo que é importante para a estabilidade política, mas que vai além do que normalmente se pensa como legitimidade política. O momento político brasileiro, em que seguir as regras do jogo democrático não foi suficiente para um governo permanecer no poder, me fez pensar no que mais estaria envolvido na relação entre povo e Estado. Em um momento em que víamos muitas pessoas vivendo a política muito mais a partir de suas emoções do que ancoradas em pensamento crítico, ou muito mais voltadas para a própria opinião do que para os fatos, decidi explorar o papel dos afetos nessa perspectiva da política. Com essa fala, essa tese pode parecer um trabalho de análise do Brasil, do momento histórico pelo qual estamos passando. Isso só vai ser verdade em um sentido muito fraco. O texto é teórico e quase inteiramente construído com base na história da filosofia. Mesmo quando discuto o tratamento de Rawls das emoções políticas da inveja e do ciúme, e a repercussão disso com as críticas de Martha Nussbaum e de Chantal Mouffe, busco amparo também na história da filosofia. Eu tenho uma trajetória que me empurraria muito mais para pensar as questões da legitimidade. Me graduei em Direito, mas minha iniciação científica já enveredou para a filosofia. Pesquisei Thomas Hobbes, e já nessa época o que mais me chamou a atenção foi o tratamento que o autor deu às paixões humanas. Meu mestrado em filosofia explorou a forma como o autor via a natureza humana em sua obra política, mais especificamente como as faculdades humanas, da razão, da prudência e das paixões trabalham ajudando ou atrapalhando a formação do Estado. Na tese, ainda que me utilizando mais a filosofia hobbesiana de qualquer outra, resolvi dar alguns passos a mais. Minha tese tem uma unidade temática e trabalha a partir de certa tradição, mas conforme facultado pela URGS, ela é composta de artigos. Um leitor ou uma leitora encontra, assim, uma tese mais curta que o habitual, pois não me detém em longas exegeses. Pensava eu, quando da entrega final da tese, após a banca, que esse formato me resultaria 3 artigos prontos. Por questões de trabalho, demorei a voltar no texto e agora estou terminando de retrabalhá-lo. Mudei de ideia em relação a várias coisas. Não vejo isso como um problema ou como uma pequena derrota, mas como um sinal de que vale a pena voltar em temas que nós ou outros já tenham pensado muito sobre, se pudermos acrescentar elementos novos àquela discussão. Isso não vale apenas para a minha relação com o meu texto, mas também para o tema da minha tese. O problema das emoções políticas é recorrente na história da filosofia e muito presente até a modernidade. Meu foco em autores importantes para a história do pensamento político se justifica também por essa razão. Nesse trabalho, é claro, eu não chego nem a arranhar, quem dirá abraçar, o tratamento do tema desde a antiguidade. Olho para ele a partir de 3 perspectivas bastante restritas. O primeiro artigo pensa principalmente 2 emoções políticas que relacionam com a distribuição de bens na sociedade, a inveja e o ciúme. O vocabulário aqui é emprestado de John Rawls, filósofo principal desse artigo. Rawls, que possui talvez a mais importante teoria da justiça da contemporaneidade, discutiu essas 2 emoções em seu livro Uma Teoria da Justiça. Esse é um tema que ele debateu, portanto, a partir da sua tese inicial, a qual ele depois consideraria como uma doutrina abrangente de bem. Isto é, como uma doutrina que não deve ocupar a totalidade do espaço político em uma sociedade. Rawls, posteriormente, abriu espaço para que muitas doutrinas abrangentes razoáveis de bem ocupassem uma mesma sociedade, desde que os cidadãos e cidadãos afirmassem também uma concepção política de justiça. O tema das emoções não acompanhou o desenvolvimento da teoria de Rawls. Esse artigo advoga que isso deveria ocorrer, afinal, com mais ideias em jogo no campo político, maior a probabilidade de instabilidade social. Minha estratégia para alcançar essa conclusão é mostrar como as tradições rivais à justiça como a equidade, nomeadas por Rawls, humanismo cívico e republicanismo, acessam a questão das emoções políticas e dão suporte para as críticas e as soluções de Nussbaum e de Mouffe. As 2 autoras reivindicam que falta a Rawls uma teoria das emoções,
E, ainda que apenas Nussbaum se propõe a dar continuidade ao liberalismo rawlsiano, tanto ela quanto Mouffe se aproximam das tradições rivais de Aristóteles e de Maquiavel a propor suas teorias. Eu termino esse artigo apontando, a partir de uma leitura rawlsiana do funcionamento de sociedades democráticas, a necessidade de desenvolver uma forma de educar as cidadãs e cidadãos a partir de uma concepção política. O segundo artigo pensa a possibilidade de uma educação política que seja fundamentada em razões políticas, não naquela de doutrinas abrangentes de bem. Rawls, nesse caso, contudo, me auxilia mais na colocação do problema do que no seu exame. Seria uma educação civil sempre doutrinadora ou ela pode ater-se a uma concepção política? Meu ponto nesse texto é sobre essa possibilidade. Eu defendo que se Thomas Hobbes puder pensar a educação civil a partir de demonstrações racionais e do engajamento de emoções políticas, esse caminho estaria aberto também à consideração por liberais contemporâneos. Essa é uma forma contraintuitiva de argumentar, mas que pode funcionar. Apesar de ainda estar repensando minhas ideias no primeiro texto, não tenho muita certeza se ainda penso daquela forma, nesse eu posso dizer que hoje mudei de ideia em alguns pontos. Minha forma contraintuitiva de argumentar só funciona a partir de uma leitura de Hobbes, defendida ainda por muitos comentadores, mas que eu considero restrita. Explico. No artigo, eu olho apenas para a concepção hobbesiana de educação cívica. Soberanas e soberanos possuem bastante liberdade quando estabelecem os guias políticos e morais das sociedades que governam. Hobbes acredita que, em nome da continuidade do Estado, essas pessoas dotadas de soberania devem ensinar seus súditos sobre a importância da obediência a esses valores. Além disso, Hobbes não acredita que seja possível escrever a doutrina civil nas mentes dos súditos, o que demandaria um ensino que preservasse o foro íntimo das pessoas. Minha perspectiva hoje sobre o ponto é que, mesmo que Hobbes perceba isso como um fator na educação cívica, ele busca moldar o resto da realidade da sociedade para que as pessoas não tenham acesso a informações que possam causar instabilidade. Sem fluxo de ideias, a educação civil se torna doutrinadora. Em resumo, apesar de Hobbes justificar a educação em termos políticos, penso hoje que ele não vê o processo como respeitando as possíveis crenças morais das cidadãs e dos cidadãos, na medida em que lhes falta acesso à informação. Ou seja, meu argumento é mais restrito do que eu assumi na tese. O terceiro e último artigo olha para um tipo de poder político que não está fundado na legitimidade institucional, mas que com ela se relaciona. Mais uma vez recorro aqui a Hobbes. Em um tema pouco estudado em sua obra, Hobbes distingue dois poderes da pessoa que ocupa o cargo da soberania. Esse vocabulário só fica claro no Leviatã latino, pois as palavras potência e potestas são ambas representadas no inglês por power, ou seja, poder. Enquanto a potência é um poder relacional que todos temos e que se fundamenta principalmente na atribuição por outras pessoas, a potesta é um poder restrito a soberano ou soberano e que possui origem contratual. O poder político só existe legítimo para Hobbes enquanto potestas, ou seja, quando fundado no acordo de cidadãos e cidadãs. A efetividade desse poder, contudo, depende da potência soberana. É a opinião que súditos e súditas possuem sobre o poder soberano que lhe propicia os meios para realizar seus objetivos. Hobbes, portanto, além de oferecer uma teoria sobre a artificialidade do poder político, procurou também discutir o poder político de fato que deve existir nessa moldura da legitimidade. Se alguém que estiver assistindo esse vídeo se interessar em repensar comigo os temas que discuti na minha tese, não hesitem em me pedir o texto. Vou deixar meu e-mail aqui abaixo.